Então, eu deduzo que toda a gente viu o tema da palestra, aqui com algumas exceções. E estamos aqui hoje para refletir sobre este tema que são as desilusões nos relacionamentos. E antes de eu falar sobre o tema e de refletir convosco sobre este tema, gostava de vos pedir que fizessem um exercício escrito. Sintam-se mesmo completamente à vontade para escrever o que quiserem, porque as folhas são para vocês. Como não estamos num workshop, nem sequer vos vou pedir que partilhem sobre como é que foi fazer o exercício. A ideia é mesmo que vocês possam viver o tema, que esta palestra possa também ser mais interativa e não estarmos aqui só propriamente a falar e a ouvir, mas que vocês possam levar desta própria palestra já ferramentas, ok? Para a vossa própria autoevolução, para o vosso próprio autoconhecimento, ok? Então, eu não sei quem tem folhas e quem não tem. Eu vou pôr aqui umas folhas no meio. Quem não gosta muito de escrever também esteja à vontade. Se quiser pôr só uma palavra, pôr um tópico. Eu vou dizer algumas questões, está bem? Vocês, à medida que as ouvem, não precisam de escrever a questão. Vão só anotando aí no caderno, nas vossas folhas, a vossa resposta. Algumas pessoas, naturalmente, vão demorar mais tempo, outras vão demorar menos, não há problema. Eu só vou seguindo à medida que eu for percebendo que já toda a gente respondeu, ok? Então. Alguma vez me senti desiludido num relacionamento? Podem fazer as perguntas como se as estivessem a fazer a vocês mesmos. Okay? Tentem, ao responder, serem assim o mais intuitivos possível. A pergunta surge, a resposta surge e passem para o papel aquilo que surgir. Não vale a pena estarmos aqui a ser rebuscados, nem procurar, justificar, só aquilo que surgir. Okay? Às vezes a parte que dificulta é nós estarmos a tentar encontrar uma resposta na nossa cabeça. É muito frequente eu sentir-me desiludido com as pessoas? Eu não vou direcionar que tipo de relacionamentos é que estamos a falar. Cada pessoa sentirá dentro de si qual é a questão que a traz aqui. Então tentem também direcionar mais em relação a essa questão em concreto que vos traz aqui a cada um de vocês. Cada um de vocês terá um motivo diferente, certamente. Então se a questão são os relacionamentos amorosos, focalizem-se mais neles. Se a questão são os relacionamentos profissionais, se a questão são os relacionamentos familiares, e aqui vocês vão buscando as vossas respostas. Quem foi a pessoa ou as pessoas que mais me desiludiram na minha vida até hoje? Podem mesmo escrever os nomes, ok? É para vocês, não se esqueçam disso. Por que motivo me desiludi? Ou me senti desiludida? Desiludido. Quanto é que ainda me sinto ou não magoada
com estas pessoas neste momento. Estamos a falar de situações passadas. Neste momento, quanto é que eu ainda me sinto magoada com estas pessoas? Ou com estas situações? Qual foi ou quais foram as minhas expectativas que estiveram na base da desilusão que vivi? Ou seja, quais foram as expectativas que de alguma forma eu senti que foram defraudadas com aquela situação ou com aquela pessoa? Muitas perguntas haveria a fazer, mas eu gostava que tivéssemos começado esta palestra desta forma, a tornarem-se mais conscientes, no fundo, de quanta mágoa e de quanta desilusão vive dentro de vocês. Nem sempre nós gostamos de pensar sobre isto, nem sempre nós temos percepção de quanto nos sentimos magoados ou feridos ou desiludidos, ainda hoje, com determinadas pessoas e com determinadas situações da nossa vida e do nosso passado. Então isto é o mesmo que dizer que muitas vezes o nosso passado não é simplesmente passado. Ele é passado e ele é presente. Ele está presente dentro de nós e muitas vezes a afetar e a condicionar a forma como nos vamos relacionar com as novas pessoas que vão surgindo na nossa vida. E é muitas vezes isto que acontece, ou que nós podemos verificar. Nós mudamos de ambiente até. Há pessoas a quem acontece isto a nível profissional, há pessoas a quem isto acontece a nível amoroso, por exemplo, ou a nível de amizades. Até podemos mudar de ambiente e vamos parar exatamente a uma situação muito semelhante, ou às vezes pior, do que aquela, muitas vezes, de onde fugimos do nosso passado. E eu gosto de pensar que o denominador em comum da nossa vida somos nós, por isso, se eu mudo de situação, se eu estou noutro relacionamento, ou se eu posso ver muitas vezes a mesma desilusão a ser sentida por mim, independentemente das pessoas de quem eu estou a falar, então é bom que nós aí pensemos qual é a mensagem que a vida nos está a tentar trazer através daquele padrão, através daquele registro. Muitas vezes isto não dá para verificar porque não estamos a falar de vários relacionamentos, é um relacionamento, ou é uma pessoa, ou é uma situação até que nos está a fazer sentir aquilo com aquela intensidade pela primeira vez. Mas podemos sempre, a meu ver, perguntar-nos, ok, se eu estou a viver esta situação, o que é que isto me está a tentar dizer? O que é que eu posso aprender com esta situação? O que é que acontece muitas vezes? Acontece que quando nós estamos a viver determinada situação, até porque os nossos olhos estão direcionados para fora, nós tendemos com muito mais facilidade a ver o que está mal no outro. A ver o que está mal na situação. A ver o que nós gostaríamos que o outro, a outra, a situação fosse diferente. E aparentemente é mais fácil, não é? A grande questão é que apesar de nos parecer mais fácil e até de ser mais simples que isto aconteça, a verdade é que isso não muda grande coisa na nossa vida. Porque enquanto eu estou à espera que o outro mude, enquanto eu estou à espera que a situação mude, enquanto eu estou à espera que as coisas na minha vida sejam como eu gostava que elas fossem, eu sinto-me impotente. Porque é como se eu não tivesse o poder, ou não tivesse no lugar de quem pode fazer, se não tudo, pelo menos grande parte daquilo que acontece na nossa vida.
aí há uns anos, no primeiro workshop que eu fiz sobre relacionamentos, algumas pessoas que estão aqui já me devem ter ouvido contar esta história. E eu fui pesquisar qual era a origem etimológica da palavra relacionar. E deu-me assim um bocado de trabalho, não estava mesmo a conseguir encontrá-lo. Mas eu lá insisti, fui procurar, e ao fim de algum tempo encontrei que a origem etimológica da palavra relacionar, ou seja, o que ela significava era ato de trazer de volta. Relacionar significa ato de trazer de volta. E eu achei muito curioso e pensei, bem, quer dizer, é mesmo isto. Pelo menos para mim é mesmo isto, porque é como se a cada novo relacionamento nós nos trouxéssemos um pouco mais de volta a nós mesmos. A nós mesmos. É como se a cada relacionamento novo que nós vivemos, e quando eu digo relacionamento novo, não estou a pensar só no campo amoroso. Cada pessoa com quem nós nos relacionamos nos diferentes contextos mostra-nos determinadas facetas nossas, que nós só poderíamos ver naquele contexto ou naquela situação. E é por isso que muitas vezes acontece, por exemplo, em relação à maternidade, nós termos determinadas ideologias do que é ser mãe, e quando nos vemos na experiência propriamente dita, percebemos que a coisa é bastante diferente daquilo que nós idealizávamos. Como em relação aos relacionamentos íntimos. Nós podemos idealizar determinada vivência relacional e depois, quando somos colocadas na situação, vemos-nos a ser e a agir de determinadas formas que nós não gostaríamos que fossem. Então, mas de onde é que aquilo vem? Se aquilo surge e se aquilo se manifesta, é porque aquilo está dentro de nós. Mas nós muitas vezes preferimos olhar para fora e dizer, não, eu não sou assim, aquela pessoa é que me faz ser assim. Ok, mas se eu sou assim com aquela pessoa, é porque aquilo existe dentro de mim. Se eu pegar numa máquina de fazer sumos e puser lá dentro limões, eu vou ter limonada. Eu não consigo tirar outra coisa de lá de dentro. A única forma de eu saber qual foi a fruta que eu pus lá dentro é ver qual é o sumo que sai. E se eu vejo laranjada no copo, eu sei que lá dentro estão laranjas. Até podem não existir só laranjas. Até se pode sair um sumo de laranja ali com uns pedacinhos de vermelho. Eu até sei que lá para dentro há alguns morangos. Não são só morangos, mas eles existem lá. E eu gosto de pensar nos relacionamentos como uma forma de nos vermos ao espelho. Nessa última pergunta que eu vos fiz, se calhar para algumas pessoas foi estranho. Então, qual é a minha expectativa, ou quais são as minhas expectativas que, no fundo, foram a base para aquela desilusão? A palavra desilusão, em si mesma, é bastante elucidativa. Eu só me desiludo porque eu me iludi antes. Não há outra forma. Desilusão significa perder a ilusão. A cada pessoa que surge na nossa vida, que nos faz sentir desiludidos ou desiludidas, cá está uma boa altura para nós perguntarmos qual era a ilusão que eu ainda continuava a ter em relação às pessoas, às situações, aos empregos, aos amigos, aos namorados, aos filhos, whatever. Podem levar isto para o campo que vocês quiserem. E muitas vezes não nos apetece olhar para isto. Porque é mais fácil quando nós nos desresponsabilizamos, achamos nós, é mais fácil quando eu lavo as minhas mãos e eu digo, não, eu sou espetacular, aquela pessoa é que me dá cabo da cabeça. Ou não, eu sou muito fixe, eu até sei que sou isto, sou aquilo, nunca tive um relacionamento assim. Esta pessoa é que me faz ser assim. Mas se nós formos bem verdadeiros e bem verdadeiras connosco, nós vamos perceber que isto não é verdade. E podemos ir mais longe. Se determinada situação está a mostrar-nos um determinado lado nosso, ou se determinado tipo de relação que eu estou a viver, ou que eu vivi, me mostrou um determinado lado nosso, podemos ainda perguntar-nos porque é que aquele lado está a ser trazido à superfície. Não é?
podemos... Às vezes as pessoas... É muito comum trazerem situações de controle, por exemplo. Excesso de controle dos relacionamentos. Quem não conhece, quem nunca viveu, quem não conhece alguém que tenha vivido uma situação destas, pode levantar a mão, porque eu até ia gostar de saber. Em termos estatísticos, não é? São 10 em 10, 11, que eu também conto, não é? Temos 100%. Acho que já toda a gente ouviu pelo menos uma história destas. Uma dinâmica de controle, quando se instala, ela tem a permissão de duas partes. Sempre. 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 Mas, ok, pode ser inconsciente. Ninguém diz que não seja. Muitas vezes, se calhar a grande maior parte das vezes, há uma permissão inconsciente. Mas há uma conivência de ambas as partes. Ambas as partes estão a desempenhar um papel naquele relacionamento. Quando temos um marido excessivamente ciumento, temos uma mulher que se calhar nem tenha sido ao nível inicial da relação, achava que aquilo era um amor. Ele está tão apaixonado por mim, que até tem ciúmes, é tão romântico. Quantas vezes eu já ouvi esta história? É tão bonito, mas se calhar, passados uns meses, a pessoa vai perceber que aquilo não tem assim tanta piada, não é? Então é um bocado isto. Claro que nós poderíamos estar aqui a ver centenas de exemplos e centenas de exemplos haveria. Eu penso que o mais interessante seria vocês pensarem nos vossos próprios padrões e mesmo quando falamos na questão da desilusão, quando nós pensamos na desilusão, é bom nós pensarmos qual é... Não me disse essa questão, porque já estávamos aqui com várias questões, mas é uma outra questão que poderia ser colocada. Qual é a minha desilusão mais frequente? Muitas vezes nós temos a sensação que parece que é sempre aquele ponto que está a ser tocado. Sabem? Parece que é sempre na mesma coisa. Até são pessoas diferentes, mas caramba, parece que vão todas ali acertar na mousse. Então pensem sobre isto. Podem até escrever quem quiser, se for importante para depois refletirem sobre isto melhor em casa. Ok, qual é o ponto onde eu me firo ou onde eu sou ferida com mais facilidade? Ou ferido? Qual é o ponto? Porque esse ponto onde cada um de nós é ferido com mais facilidade, neste momento, esse ponto exato em que cada um de nós está a pensar ou estará a pensar, será provavelmente o ponto mais importante a ser trabalhado neste momento das nossas vidas. E é por isso que ele está em destaque. E agora pensem que cada um de nós vivia isolado numa casa, ou éramos monges da montanha, ou o que fosse. Não havia, não é? Querias? Eu estava a imaginar uma ilha, juro-vos. Aquela ilha assim pequenininha. Não havia problemas, não é? Não havia problemas. Mas quem é que nós seríamos aí? Será que nós realmente poderíamos conhecer-nos? Se tudo o que existisse fosse eu e esta sala onde estamos aqui, quem é que eu seria? Como é que eu poderia saber quem é que eu era? Não saberíamos, não é? Quando nós nos abrimos a pelo menos encarar esta possibilidade, que eu não digo que seja certa porque é apenas a minha leitura, mas quando nós nos abrimos a pensar que as pessoas surgem na nossa vida e que elas nos permitem conhecer-nos melhor, e que há alguma coisa minha que eu vou conhecer melhor através daquela pessoa que está ali na minha vida, as coisas ganham outra cor, ganham outra leveza também. E é como se eu começasse subitamente a sentir-me menos uma vítima das circunstâncias. Porque para além da forma como eu encaro os relacionamentos, e é por aí que estamos a começar, o que é que eu acho que um relacionamento é? Para que é que eu acho que um relacionamento serve? Para que é que eu me relaciono na minha vida? O que é que eu espero dos meus relacionamentos? O que é que eu quero que as pessoas com quem eu me relaciono me tragam? O que é que eu estou à espera que elas venham trazer-me? O que é que eu estou à espera que as pessoas me deem? Nós podemos depois também pensar na forma como nós encaramos a vida. Porque os relacionamentos existem dentro da nossa vida. Eles não existem isolados. Apesar de muitas vezes e para muitas pessoas parece que os relacionamentos são a vida.
Mas os relacionamentos não são a vida. Os relacionamentos fazem parte da nossa vida. E às vezes ficamos tão fechados em determinada dinâmica relacional e parece que a coisa fica tão apertada que parece que subitamente não há mais vida. Voltamos ao exemplo do controle. Isto acontece, por exemplo, imenso nessas situações. Pessoas que sejam extremamente controladoras e que fecham quase a pessoa. É muito frequente em situações, por exemplo, de abuso físico, de violência física. A cerca começa a ficar tão apertada que parece que a pessoa fica mesmo privada da vida e privada de ter outros contatos e outras pessoas e outras experiências. Mas os relacionamentos existem dentro da vida. E se nós encararmos em termos maiores, porque é que nós andamos aqui? Porque é que existe a vida? Porque é que eu existo? O que é que eu estou aqui a fazer? Isto me permite-nos também pensar nos relacionamentos de uma nova forma. Porque se eu considerar que eu estou aqui, por exemplo, para crescer, para evoluir, para aprender, para ser feliz, a forma como eu depois vou olhar para os relacionamentos que existem na minha vida vai ser uma. E se eu achar que ando aqui não sei muito bem para quê, ou para trabalhar, ou para dar de comer aos meus filhos, ou para, sei lá, a forma como eu estarei disposta a viver os meus relacionamentos também já vai ser outra. E nós percebemos, no fundo, esta aparente dicotomia, não é? Dos nossos relacionamentos e da nossa vida, permite-nos também perceber o que é que estamos à espera e o que é que estamos dispostos a dar nos nossos relacionamentos. Se eu me sinto desiludida, é porque há uma ilusão base. Nós a ilusão base podemos chamar também uma expectativa. Se eu me sinto com frequência ou não precisa de ser com muita frequência. Muitas vezes acontece outro fenómeno, que é as pessoas foram magoadas, sentem-se desiludidas e por isto ter acontecido 1, 2 ou 3, não interessa o número de vezes, fecham-se. E a partir daí a pessoa diz, agora nada me toca, estou espetacular. Está espetacular? Não está espetacular, está fechada. Está fechada. Lembro-me uma altura que me deram uma analogia que eu achei engraçada, que é do guarda-chuva. Nós precisamos do guarda-chuva quando está a chover, não é? Mas se eu continuar sempre com o guarda-chuva aberto, mesmo quando está sol, o guarda-chuva também não vai deixar entrar o sol. Isto é o que acontece a um coração fechado. As pessoas fecham o coração, metaforicamente falando ou não é relevante para o caso, fecham o coração porque não querem ser magoadas, não querem a chuva lá dentro. Vamos pensar na metáfora do guarda-chuva. A questão é que a mesma carapaça que elas colocam no coração, que as protege da chuva, vai protegê-las também do sol. Isto faz com que muitas vezes as pessoas cheguem a um ponto da vida em que se sentem desanimadas, sem brilho, sem energia, sem vontade de fazer nada, sem propósito, sem saberem muito bem o que andam aqui a fazer. E se formos perceber naquele momento, até pode não haver nada que eu esteja a magoar. Naquele momento. A questão é o que é que fez com que a pessoa chegasse àquele ponto. Isto é sinónimo, pode ser sinónimo, simbolismo de um coração fechado, uma pessoa que está fechada. E nós fechamos inicialmente para não sofrer, mas isto traz muitas outras consequências. E impede-nos realmente de desfrutar a vida e de desfrutar da beleza da vida e da energia e do encanto que está aí disponível para nós. E aí basta sairmos de casa e abrirmos os olhos para ver. Ok. Então e porquê é que nós continuamos a desiludir-nos? Será que eu quero deixar de estar iludida? Esta poderia ser outra questão. Será que eu quero realmente ver as coisas como elas são? Seja lá como elas são, o que for? Será que eu quero realmente retirar este véu? É importante reconhecermos qual é a parte boa de vivermos em ilusão. Porque esta parte boa de vivermos em ilusão é a que faz com que a ilusão continue a viver na nossa vida. Porque é que nós não queremos ver? O que é que nós não queremos ver? O que é que nós achamos que aconteceria se nos disponibilizássemos realmente a ver as pessoas? E este ver... há pouco estávamos a falar aqui da questão da visão.
E é como se a muitos níveis todos fôssemos míopes. Todos fôssemos incapazes de ver alguma coisa na nossa vida, de ver, de reconhecer o outro. Nós tendemos a partir com a nossa forma de pensar, todo o nosso quadro de ideias para cima da outra pessoa. Então, quando nós temos uma pessoa à nossa frente, é como se não estivéssemos realmente capazes de nos abrir para ver aquela pessoa que está à nossa frente. Porque nós já estamos a projetar sobre ela o nosso lixo todo, desculpem-me lá a expressão. Aquele olhar que nós tínhamos, se calhar, quando éramos uma criança bem pequenina, sabem? Basta olharem para uma criança e verem a forma bem pequenina, não é já bem crescidinha, bem pequenina. A forma como elas se encantam com tudo. Um tapete, uma caneta, uma folha, um copo d'água, tudo é um encanto. E nós vamos perdendo isso à medida que vamos crescendo, uns mais, outros menos. Depois andamos a fazer terapia para recuperarmos grande parte desse encantamento pela vida. Então, é como se as crianças tivessem este olhar límpido. Límpido. Houvesse pureza no olhar da criança. As crianças mais pequenas, elas não demonstram racismos, preconceitos, preferências. À medida que vão crescendo é que vão aprendendo com a sociedade, no fundo, e interiorizando também essas mesmas regras, essas mesmas formas de pensar. Claro que dependendo também da personalidade da criança, não é? Não somos todos iguais. Ver o outro como ele é, estarmos, por exemplo, felizes num relacionamento, implica isto. Estarmos dispostos a aceitar o outro como ele é. Se calhar grande parte das pessoas que está aqui, eu não sei, não vos vou perguntar, como é que é a natureza dos vossos relacionamentos neste momento? Como é que se sentem? Sentem-se bem? Sentem-se felizes? Sentem-se... ou pelo contrário, sentem-se insatisfeitos? Gostavam que as coisas fossem melhores? Gostavam que as coisas fossem diferentes? Gostavam que as coisas fossem mais desta forma ou mais da outra? Pensar sobre isto permite-nos perceber como é que as coisas estão cá dentro. O que é que muitas vezes acontece também? Para além de nós não estarmos capazes de ver a pessoa da nossa frente, porque estamos constantemente a projetar sobre ela as nossas próprias coisas. És um chato de caraças. Não, tu é que és uma chata de caraças. Não, eu já te disse. Tu és sempre a mesma coisa. É a quinta vez que eu te digo isto hoje. Não, tu é que não ouves nada do que te dizem. Ok. Então parece que temos assim subitamente mesmo duas crianças uma à frente das outras, não é? Que na verdade também é muitas vezes o que acontece. Num relacionamento íntimo, quanto mais intenso ele for, maior a tendência para nós projetarmos sobre a pessoa as nossas próprias feridas emocionais. E muitas delas vêm da nossa infância. Não vamos aqui culpar os nossos pais por todas as nossas desgraças, pelo amor de Deus, não é isso que se pretende. Mas muitas vezes, a forma como nós olhamos, vamos pensar nos relacionamentos íntimos agora, a forma como nós olhamos para a pessoa que está à nossa frente, nós queremos muitas vezes que aquela pessoa seja para nós aquilo que nós nunca tivemos, que aquela pessoa nos dê aquilo que nós nunca tivemos. O que nós nos esquecemos muitas vezes é que aquela pessoa também tem a sua própria história. E aquela pessoa também tem as suas próprias feridas. E muitas vezes nós estamos perdidos, encontramos uma pessoa perdida, ficamos felizes, porque pelo menos já não estamos sozinhos, mas continuamos perdidos à mesma. E aqui passamos diretamente para outro ponto que eu gostava de falar, que é o que é que nós esperamos que uma pessoa com quem nos relacionamos, a que nível for, nos traga. Muitas vezes o que nós queremos que a pessoa nos traga é o que nem nós estamos capazes de dar a nós próprios. Eu tenho um amigo que não me valoriza, ou eu tenho um companheiro que nunca me elogia. E eu sou a primeira a criticar-me quando se quer, e ainda agora me levantei e já estou constantemente a criticar-me na minha cabeça. Mas eu quero que a outra pessoa venha e que me valorize e que me diga que eu sou um espetáculo. Quer dizer, mas se eu não consigo fazer isso comigo... E quantas vezes isto se verifica nos relacionamentos? Ainda mais nos relacionamentos homem-mulher ou nos relacionamentos íntimos. Não precisa de ser homem e mulher. Verificamos isto. Nós queremos à força toda que aquela pessoa nos dê a atenção, o mimo, o carinho, a importância que nós não estamos muitas vezes capazes de nos dar a nós próprios. O que é que nós normalmente verificamos? Aquilo que eu não sou capaz de fazer por mim,
é muito difícil eu encontrar alguém que faça. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma autoestima muito baixa, e depois o ser humano é complexo, de facto. Muitas vezes nós vemos de fora pessoas lindíssimas e que têm sérios problemas de base ao nível da autoestima. Nós olhamos de fora e dizemos que é impossível. Porque nós não estamos lá dentro, não estamos dentro daquela pessoa. Então muitas vezes acontece nós pormos máscaras tão boas, tão impressionantes, que achamos que ninguém vê, não é? Achamos que ninguém vê, só nós, não é? E eu sinto-me miserável cá dentro, mas eu vou pôr uma máscara toda lindinha, porque eu quero que as pessoas me valorizem e que digam que eu sou linda e que eu sou isto e que eu sou aquilo. O que é que acontece? Não acontece. Normalmente não acontece. Ou acontece à primeira vista e depois, quando se vai a ver, o que é que dizemos à pessoa que está connosco? Quando eu te conheci, tu não eras assim. Pois, nem nós, não é? Então o que acontece é que muitas vezes as pessoas relacionam-se máscara com máscara. Eu quero mostrar que sou uma mulher super segura, fantástica, independente, autónoma. Na verdade sou super carente e só quero é mimo. Uma mulher fantástica, independente e autónoma que atrai outro homem fantástico, independente e autónomo, mas se eu quero é carinho e mimo, eu estou lixada porque o tipo não me vai ligar nenhuma. E muitas vezes é o que acontece quando nós agimos baseados em máscaras. Ou então, se ele também estiver a ser completamente... estiver a agir de uma forma apenas com a máscara, não é? Provavelmente aquilo vai cair e depois vamos ter duas pessoas a cobrarem-se à força toda a atenção que acham que merecem, o carinho que acham que merecem, enfim. E podíamos ir por aí fora. Ok, mas isto assim de repente parece que é uma grande confusão, não é? Então como é que nós saímos disto, não é? Podia ser a pergunta, então, mas e agora? Caramba, isto é tão difícil. Eu acredito que um bom começo é começarmos por nos aceitar a nós próprios. Começarmos sempre por fazer esse trabalho que é o nosso trabalho de casa e que mais ninguém pode fazer por nós. De fazer o nosso caminho em direção a nós mesmos. Encontrarmos no fundo esta pessoa sim que vai ser o grande amor da minha vida. Porque nós podemos querer acreditar que aquela pessoa X vai estar ali para sempre. Forever and ever. E somos todos bons a fazer juras de amor eterno, não é? Quem é que já não as fez? Garantidamente. Não? Fiz. Garantidamente. A única pessoa que vai estar connosco para sempre somos nós. É connosco que nós acordamos, é connosco que nos deitamos, é connosco que passamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias ao ano. Por isso convém, acho eu, que comecemos a gostar da nossa própria companhia. Às vezes há pessoas que querem encontrar alguém com quem se relacionar, por exemplo. E eu digo muitas vezes isto, e é realmente aquilo que eu acho. A melhor forma de saber que tipo de relação vamos encontrar a seguir na nossa vida, claro que não há garantias, mas um bom indicador é perceber como é que eu me sinto comigo. E quanto é que eu sinto que preciso desse relacionamento. Quanto mais eu preciso de um relacionamento na minha vida, mais eu estou em carência. Quanto mais em carência eu estou, a probabilidade é que eu venha a ter cada vez mais dores de cabeça nos relacionamentos que vão surgir. Isto não quer dizer que nós não possamos viver os relacionamentos. Claro que sim. Os relacionamentos existem para partilharmos, para aprendermos, para desfrutarmos, para fazermos com outros coisas que juntos não poderíamos fazer. Mas não porque precisamos desesperadamente de alguém. Então, se eu sinto que preciso desesperadamente de alguém, ok. O que é que eu sinto que preciso? Voltamos lá atrás. O que é que eu sinto que preciso que as pessoas me deem? Amigos, namorados, colegas de trabalho, o que for. E será que não há mesmo uma forma de eu fazer estas coisas por mim? E aqui é mais fácil vocês pensarem nos vossos próprios casos em concreto. Na vossa vida em concreto, nas vossas histórias em concreto. Naquilo que vocês sentem que precisam que alguém, seja lá quem for, vos dê.
pensarem, ok, eu preciso que alguém me dê isto. Ok, é isto. Como é que eu posso fazer isto por mim? Independentemente de vir ou não surgir essa pessoa, esse colega, esse amigo, esse patrão, esse namorado, essa namorada na minha vida. Amanhã, eu não sei. Neste momento, ok, se eu não estiver dependente disso, como é que eu posso fazer isto comigo? E isto também vale para as pessoas que já estão num relacionamento. Porque muitas vezes o que traz desarmonia nos relacionamentos é o que nós esperamos que a outra pessoa nos dê e a pessoa muitas vezes nem tem para nos dar. Muitas vezes nós queremos que a pessoa nos dê coisas que a pessoa não tem dentro dela para dar. Nem sequer ela própria, muitas vezes, quanto mais a nós. Mas nós achamos que a pessoa tem a obrigação, mas não tem, ninguém pode. Eu só posso dar o que eu tenho. Se eu tiver aqui 10 pães e vocês chegarem e cada um de vocês me pedir um pão, eu tenho para dar um pão a cada um. Mas se eu só tiver 5, eu não posso dar um pão a cada um. E o que muitas vezes acontece é que as pessoas tentam dar aquilo que elas não têm e ficam privadas de si mesmas. E é por isso que tantas vezes vemos pessoas a entrarem em processos de autoanulação profundos em determinados relacionamentos. E onde é que isso nos leva? Onde é que isso nos vai fazer chegar? O que é que nós ganhamos com isso? Nós achamos, de alguma forma, que vamos ganhar alguma coisa com isso. Por isso é que as coisas são feitas. É porque há um ganho que é esperado ter-se com aquele comportamento. Nós esperamos ganhar alguma coisa com isto. E é por isso que muitas vezes isto é mantido. Esta palestra quase podia ser resumida a isto. Se eu me desiludo nos relacionamentos é porque eu me iludo. Onde é que eu me ando a iludir? Onde é que eu me ando a iludir? Na minha vida, nos meus relacionamentos. O que é que eu prefiro não ver? Seja porque eu acredito que aquela pessoa um dia vai mudar e isso faz com que me mantenha num relacionamento infeliz há anos e anos e anos. O que cada um tem para dar. Se calhar, em vez de eu pensar o que é que eu quero que esta pessoa me dê, eu posso pensar o que é que eu tenho para dar a esta pessoa. Quantas vezes fazemos esta pergunta? É como se muito mais facilmente nós estendêssemos a mão e disséssemos: dá cá, o que é que tu tens para me dar? Se eu pensar o que é que eu tenho para dar a esta pessoa, se calhar eu ganho muito mais. Quanto menos eu esperar, menos eu me desiludo e provavelmente mais eu recebo. Porque vou-me saber sentir grata por aquilo que a pessoa tiver para me dar. Porque se eu só estiver à espera que a pessoa... Sei lá, podemos ir pegar um exemplo qualquer. Se eu estiver à espera de grandes coisas das pessoas, eu não vou conseguir ver as pequenas coisas, que são bem grandes, que muitas vezes vão acontecendo nos relacionamentos. E ficamos presos na nossa história e vamos carregando a nossa história dia após dia após dia com aquela pessoa. E é muitas vezes isto que estraga um relacionamento.